Isso ficou muito claro pra mim em um dia em que eu tava muito mal assim, e eu peguei meu telefone e eu liguei pro Disque Ajuda porque eu tava querendo suicidar. Jonas, ele deseja a própria morte, porque ele não conseguiu lidar com os sentimentos que tinha dentro dele e com a frustração, com os traumas. Olá, meu nome é Carol Amorim e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os traumas, sobre os caminhos que ele nos dá, sobre as opções que a gente tem a partir daquilo que acontece na nossa vida. A gente tem a opção de se destruir ou de se construir a partir dos traumas, dos problemas, das condições. Eu costumo dizer que a gente não é a situação que a gente está, a gente é o que a gente faz na situação que a gente está. Hoje nós vamos falar sobre a história de Jonas. Jonas, ele é um profeta de Deus, um profeta ao qual recebe uma ordem. Deus dá uma ordem a Jonas dizendo: Jonas, vá até Nínive e pregue contra Nínive. Isso porque Nínive estava pecando e o pecado dessa cidade já tinha subido até Deus. Deus já estava incomodado com o pecado da cidade. Só que a intenção de Deus nunca foi destruir Nínive, mas salvá-la. Porque se a intenção de Deus fosse destruir, qual seria o sentido de enviar Jonas até lá? Seria mais fácil então que ele destruísse toda a cidade sem ter trabalho de enviar Jonas até lá. Só que, o que Jonas faz? Ao invés de Jonas obedecer e ir direto a Nínive e pregar contra ela, assim como o Senhor havia mandado, Jonas não. Jonas, ele pega um navio e ele tenta fugir para o lado ao contrário, querendo desobedecer à voz de Deus. E aí Deus então envia, como ele vai estar de navio no mar, o Senhor envia uma grande tempestade. E os tripulantes tentando descobrir o motivo daquela tempestade, com medo de morrer, Jonas esclarece que o motivo da tempestade era que ele estava fugindo de Deus. Assim, eles o jogam ao mar. E ali Jonas é engolido por um peixe. Acredito eu que a maioria já conhece essa história, mas fica aqui comigo para você conseguir pegar o contexto disso. E Jonas é engolido por um peixe e ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe. Se já não é um milagre ele sobreviver em meio a uma tempestade, sobreviver dentro do ventre de um peixe 3 dias e 3 noites, eu não sei mais o que seria um milagre. Só que esse peixe ele pega e ele vomita Jonas. Jonas decide ouvir a voz de Deus e vai até Nínive. Jonas vai pregar contra Nínive, cumprir a primeira ordem. E a primeira coisa que eu preciso falar que está totalmente fora de contexto é: muitas vezes é melhor obedecer do que sacrificar. Se Jonas tivesse pegado esse caminho de primeiro, ele tinha encurtado muita coisa. E Jonas chega até Nínive e ele prega contra Nínive. Ele passa gritando: a cidade será destruída por causa dos seus pecados. E ele prega contra Nínive. Só que o que muita gente não se atenta é a intenção do coração de Jonas. Porque tem um certo momento que, quando a gente lê a história, Jonas fala com Deus assim: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que fala que vai destruir, mas depois, quando as pessoas se arrependem, o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor é um Deus bondoso. Por isso que eu não queria vir para Nínive. Ou seja, a intenção do coração de Jonas era que Nínive não merecia o perdão. E eu imagino quando Jonas passa pregando em Nínive, isso eu estou conjecturando, não tem isso falado na Bíblia, mas eu imagino Jonas pensando assim: eu quero que vocês todos morram, tomara que vocês morram, paguem pelos seus pecados, porque eu passei tudo que eu passei por causa de vocês, eu fui jogado ao mar, eu fui engolido por uma baleia por causa de vocês. Então eu imagino que o coração de Jonas estava cheio de sentimentos ruins, desejando de fato a morte daquelas pessoas daquela cidade. Só que a questão é que quando aquelas pessoas ouvem a pregação de Jonas, elas logo se arrependem. E o Senhor decide ouvir a oração daquelas pessoas. O Senhor ouve, o Senhor recebe o jejum, o Senhor recebe o clamor daquelas pessoas e decide salvar a cidade. Só que, quando o Senhor salva a cidade, Jonas se ira. Gente, quem pega o contexto, às vezes acredita que o Jonas estava irado porque ele estava num local esperando o que ia acontecer com a cidade ali. O Senhor manda crescer, uma árvore ali para poder tampar ele do sol, e no dia seguinte a árvore morre. E de fato Jonas também está estressado por causa disso, está irado por causa disso também. Mas a Bíblia é enfática em dizer que Jonas estava irado porque o Senhor salvou aquelas pessoas. E é aqui que mora o problema. É aqui que mora o problema da maioria de nós. É que a gente está deixando os nossos traumas de ter ficado muito tempo dentro da baleia, de ter passado tudo que passou, a gente está deixando os nossos traumas do passado, aquilo que aconteceu com a gente, impedir da gente ver a mão de Deus na ação do que aconteceu. Eu quero aplicar isso na minha vida para que você consiga entender. Talvez ainda não esteja tão claro a mensagem central desse vídeo para você. Eu fui abusada aos 5 anos de idade pelo meu tio e eu tive rejeição por parte do meu pai. Então eu cresci com muitos traumas, muitos problemas, muitos bloqueios, muitos pensamentos negativos. Eu era uma pessoa que achava que ninguém gostava de mim. Eu usava o ataque como forma de defesa. Eu sempre fui, eu era uma pessoa muito ignorante. Tudo por causa dos meus traumas, baseado em meus traumas. Então
Eu não vivia a Carol personalidade de eu sou quem eu quero ser. Eu vivia com base naquilo que eu tinha vivido. Eu desejava para as pessoas o mal que tinha dentro de mim, porque da boca só pode sair aquilo que tem dentro do nosso coração. Jesus já disse, da boca sai o que tem dentro do coração, e é exatamente isso. Então a gente deseja para os outros muitas vezes daquilo que a gente está cheio, e isso muitas vezes é raiva, mágoa, frustração. A gente deseja que as pessoas passem o mal por causa daquilo que a gente passou. E o que aconteceu comigo? Com isso tudo suprimido e eu sem saber lidar com o abuso, com os traumas, com a culpa, eu fui pro álcool. Eu fui pro álcool e pro cigarro. E eu comecei a beber muito. E o que eu fazia? Que era a prática que eu fazia, eu descontava nas pessoas. Eu descontava muito em todo mundo. Eu não confiava em ninguém, eu era uma pessoa super grossa, eu era ignorante, eu gritava, eu conseguia o que eu queria na base da ignorância, na base da força. E eu era dessa forma por causa que eu descontava e eu usava o meu trauma como uma forma de me destruir. Apesar de eu achar que aquilo era uma blindagem, era uma barreira, sem ver aquilo estava me destruindo. Isso ficou muito claro pra mim em um dia em que eu tava muito mal assim, e eu peguei meu telefone e eu liguei pro Disque Ajuda porque eu tava querendo suicidar. E foi a mesma coisa que acontece aqui com Jonas. Jonas, ele pede a própria morte, ele deseja a própria morte, porque ele não soube lidar com os sentimentos de frustração, não soube lidar com os traumas, não soube lidar com as emoções. Ele pede a própria morte, assim como eu sei que muitos de vocês que vão passar por esse vídeo estão desejando a própria morte. Eu tenho convivido diariamente com pessoas que, por não saber a sua identidade, por não saber quem são, e principalmente por não conseguir entender que a mão de Deus está a todo lugar e que o Senhor não perde o controle, e não saber a identidade de vocês, não saber o que vocês significam para Deus, porque a Bíblia vai dizer assim, Deus dizendo, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Ou seja, Deus está dizendo, eu sei o que eu penso de vocês, e você pensar mal sobre você não influencia o bem que eu penso sobre você, porque a gente tem a mania de ter maus olhos sobre a gente com base naquilo que a gente fez, o que a gente viveu, mas não é assim que Deus nos encara. E eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho para poder dizer que se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você viveu, está vivendo um momento parecido com esse, não esquece, se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos. Acredito que a gente vai crescer junto em nome de Jesus. Mas sabe o que tanto eu quanto Jonas não percebemos? É que a gente tinha uma segunda escolha. Ambos escolhemos o caminho da destruição. A Bíblia não fala o destino de Jonas, mas ela relata que no final ele pediu a própria morte, ele pediu para que Deus o matasse, porque ele estava irado com toda a situação e ele não conseguia lidar com os próprios sentimentos. Assim como eu queria tirar a minha própria vida, e sei que muitos que aqui estão me assistindo estão da mesma forma, só que existe uma segunda opção que muitas vezes a gente não olha. É um segundo caminho, é uma reconstrução, é uma construção, é usar o trauma como forma de superação. Eu sei que isso é muito clichê e parece até um coach falando de reconstrução, usar o trauma como forma de superação, gerenciar as emoções. Isso parece um papo de coach, mas não é. Eu vivi isso na prática, eu vivi isso de forma dura. Eu passei muitos anos da minha vida até conseguir ver esse segundo caminho que eu não estava vendo. E o que aconteceu? Eu bebia muito, eu fazia uso de remédios controlados, usava cigarro, né? Eu não cheguei a usar droga, mas eu tinha o vício do cigarro, que era uma forma ali de me acalmar. E eu virava as noites e noites. Eu bebia a noite toda e depois eu tomava remédio controlado para me dormir o dia todo. Eu não queria saber de nada. A minha vida pra mim assim, ó. Se morresse, se vivesse, tanto faz como tanto fez. Até porque eu desejava a minha própria morte. Eu não queria viver, pra mim não fazia sentido. E isso, eu já era casada, tá? Eu já era casada, eu já tinha uma família. E mesmo assim, eu não conseguia ver um futuro próspero pra mim. Foi até que em um dia, de uma crise de pânico muito forte, pela madrugada, eu tive um encontro com Jesus. Eu sempre perguntei ao Senhor. Eu cresci em berço evangélico, minha mãe e meu pai é assembleiano desde sempre. E mesmo assim, né, o meu tio me abusou. Minha mãe e meu pai não tem nada a ver com isso, só pra contextualizar. E por crescer nesse berço evangélico, eu culpava muito a Deus e dizia, aonde o Senhor estava quando aquilo aconteceu? Aonde o Senhor estava enquanto tudo aquilo aconteceu? Só que eu tava tão cega pela minha dor, eu tava tão cega pela minha frustração, pelo meu ódio, pelo sentimento de raiva. Eu queria tanto que aquela pessoa pagasse. Eu não queria que ela recebesse perdão. Eu queria que ela pagasse pelo que ela fez. Assim como Jonas queria que aquelas pessoas pagassem pelos pecados dela, sabe? Ele não conseguia ter bons olhos. Eu também tava
nessa cegueira. E aí, em uma noite com crise de pânico, onde todos aqueles sentimentos reprimidos estavam acabando comigo, eu tinha certeza que eu ia morrer, coração acelerado, parecia que eu ia morrer. Só quem tem crise de ansiedade sabe o que eu tô falando. E nessa noite, eu lembro que eu orei. Sabe, eu lembrei da minha infância, eu lembrei como fazer uma oração e eu lembrei de um versículo. Esse versículo diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo e lhe farei morada. E eu fiz essa oração. Eu falei: Senhor, a porta do meu coração está aberta. Entra e faça morada. Gente, Deus não tinha entrado antes, não tinha transformado a minha vida porque eu não tinha dado legalidade. E a palavra de Deus deixa claro que o Senhor, ele não é um ladrão. Ele não veio para arrombar a sua porta. Se você não abrir a porta e dizer: Deus, faça morada, ele não vai arrombar a sua porta. E foi o que ele fez comigo. Ele não arrombou minha porta, ele esperou que eu chamasse. E assim que eu chamei, ele apareceu para mim. Naquela noite ele apareceu para mim e falou comigo assim: olha, não é a primeira vez que eu tento falar com você, mas dessa vez fico com o coração aberto e atenta. Você sempre me perguntou aonde eu estava quando tudo aquilo acontecia. E eu estava lá. E eu chorei com você. O que eu tenho para te dizer é que não importa o seu trauma, a sua dor, o seu problema. O Senhor não te abandona, Ele não fugiu, Ele não virou as costas, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não pôde evitar que o mal acontecesse porque existe algo chamado livre-arbítrio, mas Ele não te abandonou. Assim como Ele entregou o próprio filho dele na cruz para morrer por você, e Ele teve que ficar lá vendo o filho dele ser morto, mas Ele não abandonou. Ele não abandonou Jesus na cruz também, Ele também estava lá. E Ele chorou com Jesus da mesma forma que Ele chorou conosco durante as nossas dores, durante os nossos problemas, durante os nossos traumas. O Senhor, Ele não nos abandona. E a partir daquele dia, Ele me mostrou um caminho de superação a partir da minha dor. Daquele dia em diante, eu comecei a falar daquilo. Aquilo me deu um rumo, um norte. Eu preciso falar para todas as pessoas que passaram por isso que existe um caminho diferente. O caminho da destruição não precisa ser uma opção e ele nem deveria existir, sabe? Mas o livre-arbítrio nos leva sempre para ele, para a autodestruição. Nós, por natureza, pecamos e por causa disso, destituídos da glória de Deus. E por causa disso, o mal habitou em nós. Por causa disso, o mal impera na nossa mente. Paulo vai dizer: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este sim. E é exatamente essa nossa carne que sempre nos leva para o querer de destruição, para o querer de acabar com essa vida aqui. Porque essa vida aqui, realmente, de fato, nós temos uma carne ruim. Mas sabe que o seu espírito é bom e o Senhor habita nele. Ele está te dando um novo caminho, um caminho de reconstrução, uma nova página. Sabe, só é necessário que a gente vire a página. A partir do momento que eu virei a página, eu entendi. Opa, perdão não é amnésia. É conseguir lembrar sem dor. E é isso que o Senhor faz. Ele não pega da sua memória e arranca o que aconteceu, porque Ele precisa daquela memória para que você use de testemunho para outras pessoas. O que Ele faz é cicatrizar a sua ferida para que ela não doa mais. E é assim que hoje eu posso falar de todos os meus traumas sem sentir dor. Eu posso falar de tudo isso e dizer: eu sou curada, e você também pode ser. Não precisamos ser como Jonas e desejar toda a morte de uma nação ou desejar a própria morte por causa da frustração, por causa dos traumas, por causa da raiva, por causa do que aquilo que aconteceu ou daquilo que você desejasse que aconteceu. Existe um outro caminho, existe um caminho diferente a ser traçado. E eu quero finalizar esse vídeo convidando a você a ressignificar aquilo que aconteceu com você, pegar o mal e transformar o mal em bem. É o meu conselho para você, é o que eu desejo para sua vida, coisas boas. Não se apegue ao mal que aconteceu com você, mas se apegue ao bem que Deus tem feito e que Deus ainda pode fazer, porque Ele quer fazer muito mais. A Bíblia vai dizer que Ele é aquele capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um abraço e até o próximo vídeo.